Eu uso a influência que ele tem no crime do Rio de Janeiro para que essas pessoas, de alguma maneira, venham tirar minha vida. Tu gosta de mim, demônio? Fala alto! Eu também não gosto de tu, Satanás. Se acontecer alguma coisa comigo ou com alguém do Afro-Reg, se aparecer arma no Afro-Reg, droga no Afro-Reg, ou se morrer alguém do Afro-Reg, foi ele. Se me aconteceu alguma coisa, foi o Marcos Pereira. O senhor ameaçou o José Júnior de morte? Daqui a pouco a resposta. Ao lado de Júnior, nas ameaças de morte, está um antigo homem de confiança do líder da Assembleia de Deus dos últimos dias. Trata-se de outro pastor, Rogério Ribeiro de Menezes. Foram 17 anos na igreja. E durante 6, ele foi o braço direito de Marcos Pereira. Rogério revela detalhes dos bastidores envolvendo as aparições públicas do líder religioso. Em seus resgates às comunidades e presídios cariocas. Muitas vezes ele fazendo cultos dentro dos presídios, ele incitava presos a fazer rebelião. Se tiver algum probleminha aí, me chama, manda me chamar, entendeu? Pô, não entrega na mão de qualquer um não, manda me chamar para poder negociar a rebelião. E eu já tive com ele, do lado dele, em muitas rebeliões, umas 6 ou 8 rebeliões, eu estive do lado dele. O senhor está querendo dizer que o pastor planejava a rebelião? Planejava a rebelião. Para depois aparecer? Para depois aparecer. Como pacificador? Como pacificador. O senhor viu isso acontecendo? Vi acontecendo. Muitas vezes? Muitas vezes. Peraí, não. Vai esculachar, vou parar o curso, você vê? Nunca aconteceu isso? Em presídio nunca aconteceu isso. O senhor dá ordem para rebeliões? Daqui a pouco o pastor Marcos Pereira responde. O senhor chegava a questionar? Pastor, isso é errado. Não, não chegava. Por quê? Não chegava porque, ô Cabrini, assim, o que ele impunha, ele colocava ali na igreja dele, o seguinte, ele colocava ordens. Assim, eu não tinha uma casa, nesse momento eu não tinha uma casa, eu dependia de um aluguel dele, eu dependia de uma cesta básica dele. Assim, a minha mente... Mas o senhor tinha consciência de que era algo errado? Algo errado, entendeu? Mas não conseguia resistir a isso? Na verdade, a minha mente ali era uma mente cauterizada, tá entendendo? Eu estava ali manipulado, eu estava ali com a minha mente dominada por ele. Rogério fala com a autoridade de quem sempre esteve ao lado de Marcos Pereira em suas expedições de fé. Nestas imagens, ele aparece com o pastor durante uma pregação na Polinter. Que outros atos criminosos o senhor presenciou ali dentro? Presenciei, por exemplo, pessoas como fosse resgatada, amarrada para morrer dentro de favelas, entendeu? Como nestas imagens a que tivemos acesso, registradas a partir de uma denúncia anônima. O que vocês iam fazer com ele? Matar ele. Vocês iam matar ele? Tentar ele na bala. Segundo ele, a vítima quebrou as regras do crime organizado. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não faz isso não, não faz isso não. Amém? Para os traficantes, um crime de sentença certa. Pega ele aqui. A morte. Leva lá pro carro. A cena que presenciamos impressiona. Neste momento, o Pai Eterno, nessa hora, todo terror, todo destruído. Sai! Essa rapaziada sai embora, todo mundo lá fora, geral. Sai! A partir de agora, esse homem tem uma dívida com o pastor Marcos. O meu trabalho é um trabalho sério, né? Então acontece, eu vou levar ele, vou recuperar, ele vai dar a palavra dele aqui, que vai ficar na igreja. Em nome de Jesus. Tu vai ser um crente, vai vir pregar a palavra. Amém. Vai mostrar para ele na prática que Deus liberta, que Deus salva. Amém? Amém. A equipe do pastor trata de acompanhar o homem debilitado. Fala pra mãe dele que ele tá indo pra igreja. Bota ele no carro, rapidinho. Bota ele no carro, Ele será levado diretamente para a sede da igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pastor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Nesta cena, a vítima pronta para ser executada é ameaçada pelo criminoso. Tá pensando que ele tá embaixo, eu mato na frente dele. O homem foi torturado. Está com a cabeça toda coberta com fita adesiva. Um ritual que os traficantes costumam fazer antes de executar as vítimas. Momentos depois, a equipe do pastor Marcos aparece em ação. Calma, rapaz. Respira. Vambora. Calma aí, qual é teu nome? Mauri. Calma, Mauri, calma. Vamos descer logo daqui pra evitar que o vídeo direto.
São instantes tensos. Telefone, cara. Do meu rosto, por favor. Calma, rapaz. Enxergar. Calma, rapaz, tu vai ver a luz. Aos poucos, a vítima vai sendo libertada. As fitas adesivas retiradas. Para a equipe do pastor, mais uma noite vitoriosa. Diante da figura do pastor Marcos, homens se curvam. E mesmo que por um instante, deixam de lado suas faces mais obscuras, mais violentas. A gente resgatava essas pessoas, né? E algumas realmente estavam machucadas, né? E machucada pelos traficantes, levada para a igreja, mas tinha outros casos que as pessoas não tinham nenhum arranhão. Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir para os traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. E ele chegou a fazer isso? Ele chegou a pedir? Chegou a pedir para mim, entendeu? Se possível... Pediu o que exatamente? Pediu para poder... Pô, a pessoa que aparecesse amarrada para ser morta, né, dada pelos traficantes, se não tivesse nada, pedir para os traficantes bater nela, na pessoa, dar até um tiro na mão. O que vocês iam fazer com ele? Matar ele. Vocês iam matar ele? Na casa dele na bala. Pô. Segundo o ex-braço direito do líder religioso, Marcos Pereira cobrava até 20 mil reais dos chefões para pregar nas favelas. Outras quantias também eram exigidas, conforme relata esta outra testemunha, um ex-traficante. Quando eu saí do crime, o único lugar como que eu me senti seguro no momento foi lá na igreja dele. E quando eu saí do crime, o dinheiro que eu saí do crime eu tive que dar 10% para a igreja dele. O resto, os outros 90%, ficar limpo perante Deus. O que de fato realmente acontece dentro da igreja do pastor? Testemunhas afirmam que Marcos Pereira costuma usar seu poder para abusar sexualmente das mulheres da igreja. Confiar muito nele. Incluindo menores de idade. O tempo que você apanhava o pastor? A primeira a falar é a atual esposa do pastor Rogério Menezes. Ela aceita ser identificada, mas pede para que seu rosto não seja mostrado. E o que aconteceu? Aí ele começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido, colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. E eu fiquei orando, falando, ele pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei me nervosa, e quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha calcinha. O senhor costuma promover orgias sexuais com membros da sua igreja e quem não quer participar é ameaçado de morte? Daqui a pouco o pastor Marcos Pereira responde. Ele faz um esquema assim que para ele não ser pego, então ele chama as pessoas, leva para um determinado lugar e ali faz várias práticas, assim, coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Orgias sexuais? Isso. Como é que são? Com homem, mulher, tudo junto. O senhor participou disso? Participei. Ele assiste, depois participa. E a senhora participava porque queria ou porque era obrigado? Obrigado. Obrigado por quê? Porque se você não fizer o que eu quero, você vai ser expulsa da minha igreja. Você vai Isso ela falava diretamente? Diretamente. Você vai ser desligado e você vai ter uma vida miserável, você vai morrer e você vai... Uma pessoa que se diz de Deus falando isso pra você todos os dias. E por que durante tanto tempo ninguém o denunciou? Porque assim, muita gente tem medo dele. Hoje em dia, eu sei porque ele chegou a me ameaçar
depois de alguns anos, depois não foi só isso que aconteceu. E depois ele me ameaçou mesmo, ele me chamou dentro do quarto dele e falou pra mim, falou assim, ó, o dia que você contar isso pra alguém, eu vou te destruir, você entendeu? Falou assim pra mim, olhando no meu olho, e eu assim, eu nunca pensei de ouvir isso dele, nunca pensei. Ele falou, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Segundo as testemunhas, os abusos aconteciam principalmente no templo da Assembleia de Deus nos últimos dias. Na sede, homens e mulheres dividem dormitórios diferentes. Esse anão era traficante, tenho ele filmado com metralhadora. Quem você era? Eu era o traficante. Na favela, eu era o tal. Capaz de qualquer coisa? Pra matar, morrer, era o tal. Você podia fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Todos aqui vivem mediante regras. Mediante regras. Que regras são essas? Aqui eles não podem beber, nem fumar, nem prostituir. Eles aqui não vê televisão. Não usa jornais nem revistas. Não é que eles são obrigados a fazer isso. É para que eles possam ter uma terapia espiritual. E aparecem também denúncias de violência contra crianças. Uma delas, de 9 anos, relata que foi agredida diversas vezes por não ter um comportamento considerado adequado por Marcos Pereira. O que o pastor Marcos Pereira fez para você? Ele pegava o cinto, essas coisas, começava a me bater. Bater por que razão? Porque às vezes eu não comia comida, vomitava ou alguma coisa assim. E ele batia com força? Uhum. Não era apenas uma palmada educativa? Não. Ele fez isso com outras crianças também? Fez. Você viu? Uhum. Por que razão que ele bateu em outras crianças? Sei lá, porque às vezes elas pintavam unha, eu cortava o cabelo, ia de rabo de cavalo pra escola, alguma coisa assim. Por essas razões, o que ele fazia? Ele pegava, batia o cinto e começava a bater nelas. Quantas vezes ele te bateu? Perdi a conta. Esse ex-membro da igreja também fala sobre abusos sexuais. Qual foi o fato mais grave que você presenciou? Ele abusando sexualmente de menor. Nesse ponto, a entrevista do ex-membro da Assembleia de Deus nos últimos dias ganha tons ainda mais graves. Vi e ouvi. Segundo ele, o pastor Marcos Pereira teria ordenado o assassinato de inimigos. Assassinatos que teriam mesmo se concretizado. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. Você pretende confirmar isso à justiça? Pretendo. Absolutamente. Com todos os detalhes? Com todos os detalhes que eu sei. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Exclusivo. Entrevistamos o pastor Marcos Pereira. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. Isso não existe. O que ele tem a dizer sobre as acusações? O senhor ordenou a morte de 4 pessoas e 4 inimigos seus? É o que você vai ver em instantes aqui no Conexão Repórter.